Olá, hoje vamos tratar da terceira parte do tema procrastinação e codependência. Lembra da pergunta da Paula? Doutora Beth, tenho uma dificuldade enorme com a minha organização e procrastino terrivelmente. Isso tem relação com a minha codependência? O que faço para melhorar? Olá, é um prazer ter você aqui hoje nesse vídeo e vamos falar do terceiro grupo de causas da procrastinação, mais relacionado à codependência ativa, e tudo que eu vou falar aqui está baseado em muitas pesquisas sobre o tema. Se você ainda não viu as outras partes desse tema, é muito importante que assista depois desse vídeo. Eu vou deixar um card aqui e também vou colocar os links das duas partes na descrição desse vídeo. Assim você vai ter uma ideia completa sobre esse tema. E isso, claro, vai te ajudar a se libertar. Bem, voltando ao terceiro grupo, ele está mais relacionado aos que sofrem de codependência ativa. Não quer dizer que quem tem codependência passiva possa não ter também. Embora pessoas nessa condição possam também ser movidas por algumas das causas do grupo 2, o que eu noto na prática é que, nesse caso, é como se houvesse uma criança interior ferida, mais parecida com uma criança mimada, impulsiva, com uma visão de si mesma de que a vida lhe deve. Ela não recebeu o que precisava na infância e a vida agora lhe deve. Não é ela que precisa se esforçar tanto. Ela quer receber e acha que tem esse direito de mais receber do que de se doar e se esforçar para obter o que ela quer. Essa é a base de crenças. Então vamos às causas. Recompensa do objetivo muito distante. Essas pessoas tendem a desvalorizar as recompensas que estão no futuro distante, um fenômeno conhecido como desconto temporal ou desconto em atraso. Isso significa que se uma pessoa tem uma tarefa que precisa executar, mas sabe que receberá recompensa em um período relativamente longo, é provável que ela adie essa tarefa. Essas pessoas têm dificuldade de dar importância às tarefas se percebem que o resultado virá no longo prazo. Outra causa, otimismo sobre o futuro. Muitas vezes a pessoa procrastina porque ela é otimista sobre a sua capacidade de concluir a tarefa no futuro, e isso diz respeito tanto à quantidade de tempo que terá disponível para a conclusão da tarefa, quanto à sua capacidade inerente de concluir tal tarefa. Outra causa, aversão à tarefa. As pessoas costumam procrastinar porque acham uma determinada tarefa difícil ou não agradável. Por exemplo, se você precisa fazer um telefonema importante para alguém que não gosta, ou mesmo que goste da pessoa, mas precisa tratar um assunto difícil ou desagradável, precisa dizer um não para a pessoa, pode adiar em vez de apenas terminar a tarefa, pois simplesmente não quer falar com o outro. Note que há muitas coisas que podem tornar uma pessoa avessa a uma tarefa. Por exemplo, alguém pode procrastinar porque percebe uma tarefa como frustrante ou entediante. Ou pode adiar porque acredita que existe uma lacuna entre a dificuldade da tarefa e a sua própria competência. O que significa que ela sente que a tarefa é muito difícil para ela. Antes de continuar, deixa eu perguntar se você já está inscrito nesse canal. Se não está, saiba que aqui a nossa especialidade é a codependência e são os relacionamentos abusivos, tóxicos, saudáveis e narcisismo. E se você já me conhece, já pode dar o seu like. Bem, voltando às causas da procrastinação do terceiro grupo, temos a seguir a preguiça. Bom, a preguiça reflete a falta de vontade intrínseca de uma pessoa em colocar esforço necessário para alcançar os seus objetivos. Então as pessoas, nesse caso, são capazes de fazer, a tarefa, mas não querem colocar esforço, não querem trabalho. Em última análise é isso. Observe que, embora a preguiça e a falta de motivação possam parecer semelhantes, essas são duas questões distintas. Por exemplo, é possível que alguém seja altamente motivado a perseguir uma determinada meta, mas ao mesmo tempo não faça nenhum progresso em relação a ela porque não está disposto a colocar o trabalho, a energia necessária. No entanto, observe que em muitas situações as pessoas podem supor que a sua procrastinação é motivada pela preguiça, já escutei isso muitas vezes no consultório, enquanto na realidade está ocorrendo alguma outra razão subjacente, como ansiedade ou medo do fracasso e outras.
Como eu disse para vocês, alguns pacientes me dizem que são preguiçosos. E quando a gente examina a situação ali no detalhe com a lente, encontra outras causas. Próxima causa, gratificação imediata. É a tendência de trocar tarefas menos prazerosas por outra mais prazerosa para obter prazer imediato, não importando as consequências. Nesse caso, realmente falta visão de médio e longo prazo e das consequências que podem ocorrer mais adiante pela procrastinação. A pessoa se concentra no prazer, ou seja, percebe-se que ela está sendo conduzida pela sua criança interior. Atualmente eu vejo alguns pacientes que precisam fazer alguma tarefa e param para assistir séries da Netflix. Será que você já fez isso? Conta lá embaixo para mim nos comentários. Próxima causa: baixa capacidade de autocontrole e disciplina. O autocontrole reflete a capacidade de uma pessoa de autorregular o seu comportamento a fim de fazer com que ela siga as suas intenções e tome ações de seu interesse, particularmente a longo prazo. A falta de autocontrole torna as pessoas muito mais propensas a procrastinar, o que não é de se surpreender, já que a procrastinação ocorre quando as pessoas não conseguem se autorregular adequadamente. Por exemplo, uma pessoa com pouco autocontrole pode navegar nas mídias sociais por horas, enquanto se diz continuamente que iniciará o seu trabalho em apenas alguns minutos. E não é que haja algum fator que atrase, não aconteceu nada, mas a pessoa fica lá, na internet. A falta de autocontrole pode levar as pessoas a procrastinarem em si mesmas e pode torná-las mais propensas a procrastinar como resultado de outras questões, como aversão a tarefas ou medo de falhar, de errar. Observe que, em muitos casos, o autocontrole insuficiente pode levar as pessoas a se envolverem em comportamentos que são fáceis e acessíveis, mesmo que não sejam inerentemente atraentes, em vez de trabalhar em tarefas que são mais promissoras, mas que exigiriam mais esforço. Por exemplo, isso pode levar as pessoas a ficar lá no WhatsApp, por exemplo, em vez de trabalhar em seus projetos favoritos, mesmo que elas não tenham muito prazer em estar ali lendo mensagem e outras coisas, tá? E até mesmo caso elas se sentissem melhor trabalhando em seu projeto preferido. Outra causa é falta de perseverança. A perseverança é a capacidade de manter um comportamento orientado por objetivos, especialmente a longo prazo, e em face de obstáculos ou dificuldades no meio do caminho, A falta de perseverança torna as pessoas mais propensas a procrastinar quando se trata de terminar tarefas com as quais já começaram a trabalhar. Por exemplo, a falta de perseverança poderia fazer com que alguém parasse de trabalhar em um projeto paralelo por se sentirem em um estágio de desenvolvimento que achem difícil demais. Outra causa, impulsividade. Impulsividade é a tendência de agir por capricho, assim de uma maneira impensada, sem planejar com antecedência ou considerar as consequências de suas ações. A impulsividade está fortemente associada à tendência de procrastinar, uma vez que a decisão de procrastinar é muitas vezes impulsiva e ocorre quando as pessoas ignoram as consequências a longo prazo das suas ações, ou quando deixam de planejar o seu trabalho antes do tempo. Por exemplo, uma pessoa impulsiva pode adiar uma tarefa na qual está trabalhando no momento, decidindo repentinamente sair com os amigos, ir para uma festa, ir para balada, mesmo que a tarefa esteja prevista para breve e eles precisem trabalhar nela agora se quiserem entregá-la na hora certa, no prazo certo. Outro motivo, distração. Distração é a incapacidade de focar sua atenção em uma coisa de cada vez ou a incapacidade de manter o foco por muito tempo, o que promove a tendência de mudar constantemente de um local de atenção para outro. Altos níveis de distração podem tornar a pessoa mais propensa a procrastinar. Por exemplo, uma pessoa que está estudando para um teste pode procrastinar porque está constantemente distraída com as notificações do celular, do WhatsApp, etc. Da mesma forma, alguém pode atrasar a elaboração de projetos que começaram a trabalhar porque passaram a se distrair com ideias de novos projetos. Outra causa, busca de sensações, adrenalina. As pessoas às vezes procrastinam porque gostam de esperar até o prazo final antes de começar a trabalhar nas tarefas.
a fim de adicionar pressão, desafio. E aí elas acham que elas vão ficar entusiasmadas para fazer as coisas, né? Fazer as tarefas ali na pressão. Tem gente que fala isso, né? Que funciona melhor sob pressão. Por exemplo, me lembro agora de uma paciente que me contou que tinha que fazer uma palestra no dia seguinte e ela ficou procrastinando até a noite anterior começar a fazer a apresentação. Gente, imagina isso. Né? Mas só que ela, quando começou a fazer, ela estava com toda a energia, foi com toda a garra para cima. Tá? Bem, o adiamento de tarefas por esse motivo, muitas vezes pode aumentar a quantidade de estresse que as pessoas experimentam, porque a adrenalina é estresse, né? E também pode prejudicar o seu desempenho em situações em que o atraso significa que eles não têm tempo suficiente para lidar com problemas inesperados que encontrem em seu caminho, em seu trabalho. Uma outra causa é rebeldia. Às vezes as pessoas procrastinam como um ato de rebeldia, muitas vezes contra uma figura de autoridade, adiando uma tarefa que se ressentem de ser realizada. Por exemplo, um marido pode procrastinar em uma tarefa na casa porque não gosta da forma como a sua mulher pediu ou porque simplesmente não queria fazer aquela tarefa. Talvez ele entenda que essa é uma forma da esposa mandar nele e ele se rebela contra isso. Lembro-me de uma paciente que tinha comprado um curso online de um tema que ela adora, mas que não conseguia começar as aulas. Quando a gente analisou juntas, entendemos que a sua criança interior mimada estava se rebelando como uma forma de autoafirmação da sua identidade e liberdade. Então, é como se ela quisesse provar que ninguém manda nela, entendeu? E última causa, arrogância. Uma pessoa pode adiar ou querer evitar uma tarefa necessária por se ver como superior, em outras palavras, por achar que é especial demais para aquele tipo de tarefa. Então ela pensa que a tarefa deveria ser realizada por pessoas comuns ou de um outro nível social. E falando disso, eu me lembro de uma pessoa codependente que eu conheci, que ao se separar do marido, perdeu muito, né, em qualidade, em status e teve grave dificuldade financeira, né, de tal modo que ela não podia mais pagar uma empregada para fazer o serviço da casa. E ela me contou que ela empurrava com a barriga, procrastinava muito, porque não sentia que não estava certo uma pessoa do nível dela ter que lavar banheiro, lavar roupa, etc. Bem, no caso desse terceiro grupo da codependência ativa, o principal trabalho a fazer para se libertar desse hábito da procrastinação, tratar da criança interior, essa criança mimada e impulsiva. Não deixa de ser uma criança interior disfuncional e que atrapalha muito a vida da pessoa, como vocês devem ter notado aqui pelo que eu contei. E, além disso, desenvolver um modo de funcionar adulto saudável também é fundamental nesses casos, pois a pessoa terá nesse adulto uma maturidade, um bom senso para atuar cada vez mais de maneira adequada, ajustada à realidade e às necessidades dela. Assim, ela pode corrigir o mau hábito. E você? Se identificou com alguma coisa do que eu disse nesse vídeo? Conta aqui nos comentários para eu saber. Quem sabe seu comentário pode se tornar um novo vídeo. Você procrastina alguma coisa ou muitas coisas? Eu vou deixar aqui o card dos outros vídeos sobre procrastinação, a primeira e a segunda parte, para que você entenda tudo o que precisa para se libertar desse hábito. E se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Não esquecendo de clicar no sininho para receber as notificações. Desejo uma ótima semana para você, beijos no coração, até o próximo